Ou não, esse não é um dos assuntos mais importantes para a sua prova, estática fetal e mecanismo de parto, mas é bom você conhecer, porque se cai aquela questão clássica sobre ali, sobre o estreito, né, a estrutura da bacia, anatomia, enfim, você precisa conhecer para até se diferenciar dos seus concorrentes, tá certo? Então, entender quais são as características aí do estreito superior, né, as conjugatas, os oblíquos, os transversos, saber um pouco da anatomia do estreito médio e inferior, sobre né, os diâmetros, as medidas, certo? Que são importantes, os planos de Delis, tudo isso é para você entender os planos de Delis. E uma classificação básica de tipo de bacia, antropóide, andróide, ginecoide, platipelóide, isso é bem clássico, certo? A pelvimetria, falando entender um pouquinho da importância da pelvimetria, é um assunto bem decoreba, bem chato também de estudar. Enfim, a cabeça fetal em relação as posições, né, e o seu diâmetro em relação ao melhor prognóstico do parto, no caso aí, deflexões de primeiro, segundo, terceiro grau, a situação, posição, apresentação fetal, e isso pode sim cair na sua prova, uma questão realmente também bem clássica, sobre a postura, no caso aí, ovoide, que inclui o polo cefálico e o polo pélvico, certo? Onde a criança tem uma flexão generalizada do corpo, que é importante ali, o feto pode nascer em qualquer atitude, exceto na deflexão em segundo grau, porque não possui o mecanismo de parto, então essas são questões clássicas que podem aparecer na sua prova. Em relação à atitude fetal, né, se essa atitude fetal é estática fetal, em relação às partes fetais do paciente, né, no caso aí da gestante, as variedades de posição, tá, em relação à gestação, né, identifica o ponto, a gestante identifica o ponto de referência fetal como occipitalmente ou bregma em relação às partes maternas, para vocês saberem exatamente quais seriam essas variedades de defecção. As manobras de Leopold, talvez seja aí uma questão clássica de prova, assim como os planos de Delis, pode cair na sua prova e você precisa dominar bem, tá? Em relação ao mecanismo de prata, as etapas do parto, a insinuação, descida, rotação interna, desprendimento, rotação externa e o desprendimento dos ombros, então todo esse mecanismo de parto. As fases do trabalho de parto, período de dilatação, período expulsivo, secundamento, o período de Greenberg, certo? Seria o quarto período, e os conceitos gerais, a gente tem alguns epônimos também aí que podem cair na sua prova. Então, é um assunto muito importante, não é um dos assuntos mais importantes, mas como tem muitos detalhes, muita decoreba, se cai a questão, você precisa dominar para se diferenciar dos seus concorrentes.